Boa noite, pessoal. Tudo bem? Opa, tudo bem aí, Maurício? Acho que você estava mutado. Fala aí, meu querido. Olá, boa tarde. Boa tarde. Pessoal, boa tarde. Muito legal estar com quem está nos acompanhando aqui novamente. Meu nome é Otto Moreira, eu sou o Head de Novos Negócios e Marketing da Truwork. Estou aqui com o Maurício Ferreira, nosso especialista também em Quality Assurance, e hoje a gente vai continuar nossa jornada sobre a maturidade do QA, tema que a gente abordou no ano passado, no final do ano passado, num workshop também ministrado pelo Maurício, e que hoje a gente quer aprofundar um pouquinho mais, né, Maurício? Exato. Trazer uma coisa, foi legal, o Maurício preparou um material muito bacana, com alguns exemplos práticos e interativos, aquela coisa meio hands-on, né, Maurício? Exato, exatamente. Teoria associado, né, com a prática, vocês podendo olhar ali o que a gente está fazendo e, principalmente, pegar o que está sendo demonstrado aqui e já sair usando. Acho que esse que é o objetivo. Boa. Aqui na Truwork nós temos como um dos nossos valores, né, não só a questão de colaboração, mas nós somos makers, aqueles que metem a mão na massa. Então não tinha como a gente fazer o segundo workshop, né, Maurício, agora se aprofundando um pouco mais no tema, sem ter essa mão na massa. Exatamente. E eu agradeço aí a todos que já estão participando conosco. Fiquem à vontade para mandar perguntas, para interagir aí durante esse bate-papo. A ideia é que seja um bate-papo interativo. Vai ter uns momentos aqui que o Maurício vai compartilhar um QR Code para justamente haver essa interação. Então, você acessa lá, interage conosco. A gente quer que seja um papo bem bacana e que acrescente um pouquinho para todo mundo que estiver aqui com a gente. Vamos lá, Maurício? Vamos Vamos lá, começar? vamos lá. Então, vamos lá falar sobre jornada da maturidade em QA, saindo do nível 1 e o papel da IA nessa jornada. Maurício, tá contigo, você me avisa e eu mudo os slides. Vamos para o próximo, então, né? Você já fez a nossa apresentação ali, né? Então, novamente, né? Boa tarde. Então, nessa jornada, então, nós vamos ter ali uma breve revisão do nível 1, até, né, para trazer aqueles que puderam participar e aqueles que estão chegando pela primeira vez para poder conhecer um pouco ali do que nós vamos estar falando, né? Entender por que ficamos presos nesse nível 1, né? Ver como sair do nível 1, que é o interesse, né? Quando você trabalha ali com testes, né, é sabido que, né, você tem dificuldades, né? Mas como que eu saio disso? Como é que eu avanço? Usar IA no dia a dia de QA. Então, acho que é essa hora ali de pôr a mão na massa, ver na prática como, com pequenas mudanças no uso da IA, o quanto isso vai trazer de retorno ali para o teu dia a dia de trabalho. Ali, daí, nós vamos ter ali um espaço, né, para perguntas e respostas, mas sinta-se à vontade ao longo ali, né? Também não precisa esperar, qualquer dúvida, manda ali no chatzinho, nós vamos conversando. E o nosso encerramento. Vamos lá, Otto, pode ir. Então, antes de começar, nós já vamos sair aí na largada, vocês nos dizendo ali rapidinho o que significa QA para você hoje. Ó, não precisa se preocupar, não tem certo, não tem errado. Tô até colocando aqui no chat, tá? O link além do QR Code, tá? Só um momentinho. Ó, eu não sei se eu tô tendo possibilidade de escrever aqui no chat comum. No chat comum? Isso, mas eu Manda vou para mim que eu já ponho para o pessoal aqui. por favor. Então, deixa eu abrir aqui. Eu abri agora, acho que está funcionando.
Vou compartilhar aqui. Gostei aqui do que chegou aqui. Otto, eu vou compartilhar ali rapidinho. Podem ir escrevendo ali. Compartilha a tela lá. Eu já coloquei o link no chat também, pessoal. Tá bom, deixa eu compartilhar aqui. Opa, você parou de compartilhar. Opa, desculpe, cliquei sem querer aqui. Opa. Tá lá, Maurício. Eu falei porque eu gostei aqui. O que significa? Então, olha. Dor de cabeça, então, um dos pontos aqui que, né, ao longo aí da apresentação, vamos tentar diminuir essa dor de cabeça. Acho que esse é o objetivo aqui, né? Para que lá no final, né, você, né, tenha menos dor de cabeça, se sinta mais seguro ali no seu dia a dia, sem dúvida, qualidade na entrega. Eu acho que esse também é o objetivo, né? Nós sabemos, nós precisamos ter ali agilidade, né? Sei que hoje se cobra muito, né? A gente tem essa questão da agilidade, mas não podemos abrir mão da qualidade. Mas esperar ali mais uns segundinhos, mais uns 10, 15 segundinhos, nós podemos seguir, né? Então, okay. Mas vamos lá. Otto, se puder, próximo slide. Vamos lá. Só para de compartilhar aí, Maurício. Ah, desculpe. Já está no próximo. Então, aqui é um pouquinho da revisão do que nós falamos no primeiro seminário, que é sobre essa questão da mentalidade do QA. E a mentalidade do QA, ela tem que permear toda a organização. Quando eu falo isso, a responsabilidade da garantia da qualidade de uma entrega, ela tem que ser uma cultura. Então, em todas as áreas, tem que ser uma responsabilidade compartilhada. E algo aqui para compartilhar sobre essas evidências relevantes ali nos times. É pensar na possibilidade de uso, não ter medo de você apontar uma necessidade na tua entrega, uma necessidade para o teu time, e entender e analisar os recursos do produto. Isso é, às vezes, muitas vezes óbvio, né? Parece óbvio, mas eu conheço meu produto. Será que você realmente conhece? Então, às vezes, entender um pouquinho mais a fundo, porque é isso que você quer lá no final, agradar o seu cliente, quem vai usar aquela solução, aquele produto. Algo que eu chamo muita atenção. Levanta a mão. Seja para ajudar, seja para pedir ajuda. Por quê? O que importa é você ter uma entrega de qualidade. Então não tenha medo ali, pessoal, esse teste aqui, estou precisando de uma ajuda. Ou, pessoal, não entendi o que vocês fizeram, como posso ajudar, como eu posso melhorar aquilo que eu estou fazendo. Então, são pequenos detalhes ali para você acompanhar ali no teu time, para ver que ele está indo para o caminho certo. Otto, por gentileza, a próxima. Aqui mais uma contribuição, que é saber como que você se relaciona com o que há no seu dia a dia. Aqui, né, é realmente saber seu papel. Você é um QA dedicado? Você realmente só faz QA? Não, sou dev que faço QA. Não, aqui meu papel, olha, eu sou um gestor que também tenho que gerenciar a qualidade. Então, se puder lá, compartilha. Vou guardar ali uns segundinhos. E só reforçando, né, para quem não tiver ali com o QR Code, o link está ali no chat. Inclusive, até, né, se puderem só, ali não sei se para todos está abrindo, se tiver algum problema também, vão avisando, por gentileza. Eu vou compartilhar aqui já a tela. Só um segundinho. Tá aparecendo, Maurício.
sou dev e faço QA. Ótimo. A gente sabe que isso é uma realidade, que é uma realidade dos times, principalmente os times que estão ali no nível 1. Nós vamos falar um pouco mais disso. Então, que você é aquele momento que você tem vários chapéus. Você testa, você desenvolve. Então, sem dúvida, o que nós vamos estar apresentando vai ajudar diria assim, a ficar um pouco mais fácil de você dividir esse chapéu. Ok? Vamos lá, ó. Deixa eu parar aqui de compartilhar. E aqui, ainda algo que nós apresentamos sobre a mentalidade do QA. Quando a gente fala ali mentalidade, eu gosto de compartilhar essa questão de você ter a mentalidade de dono do produto aliada à mentalidade do usuário do produto. E são coisas podem parecer semelhantes, mas tem ali alguns detalhes. Quando você pensa como dono do produto, você está pensando assim, poxa, estou fazendo os melhores testes com os recursos que eu tenho, aquele pedido que o meu cliente fez está sendo atendido? Quando você passa a ter a mentalidade de usuário do produto, você olhar uma tela e dizer assim, poxa, essa tela é a tela que eu gostaria de ver? E aí, por isso que eu digo que são situações que se combinam. Então você olha assim, poxa, ó, nosso código é muito bom, fizemos uma série aqui de entregas com qualidade, etc. Mas, puxa, mas como usuário, isso aqui para mim não tá legal. Opa, lembra lá? Levanta a mão. Levanta a mão e vamos ver o que está acontecendo. Então, acho que não perder essa questão dessa sensação de dono e usuário, né, é importante para que você consiga fazer uma entrega com melhor qualidade. Podemos próximo. Agora, uma revisãozinha sobre os níveis. Como nós vamos falar aqui sobre o nível 1, como sair dele, é importante que a gente saiba. Esses níveis, eles vêm de uma definição do CMMI, onde a partir de uma série de parâmetros, eles avaliam, né, a maturidade de uma determinada solução ou produto em relação a esses processos, né? E a ideia do CMMI é para que você consiga ter entregas com agilidade, mas com confiança, com escalabilidade. Então, isso é uma metodologia. Otto, podemos ir para o próximo e até vou te pedir, pode abrir todos os itens, por gentileza. Isso, obrigado. Aqui, nós temos 5 níveis do CMMI. Lá na primeira etapa da jornada, nós entramos um pouco mais no detalhe técnico de cada um desses níveis. Nesse momento, eu só gostaria de trazer aqui o paralelo que a gente fez lá com a receitinha de bolo, para que todo mundo fique na mesma página. Nível 1, pensa assim, você joga os ingredientes lá para fazer um bolo lá na batedeira e reza. Se ficar bom, ficou, não ficou, culpa o forno. Nível 2, opa, aqui você já tem um processo mais repetitivo. Ou seja, você tem já uma receita simples, o bolo já não sai só da tua cabeça, ele segue uma receita. Algumas vezes ele vai ser bom, outras vezes não, mas pelo menos você consegue repetir processo. No nível 3, já não. Você agora já tem um processo definido. Você já tem uma receita anotada, detalhada, você testa antes. Agora, todo mundo já consegue preparar aquele bolo e já tem garantia de consistência, você tem repetibilidade. Opa, nível 4, opa, aqui eu já tô no nível gerenciado. Aqui, além de ter a receita, eu já vou lá, faço medições dos ingredientes, controlo temperatura, anoto o resultado, melhoro a receita e eu já sei o resultado. É científico, eu já sei, eu sigo, tenho um processo, tenho lá o resultado esperado. E agora eu chego no nível otimizado. Aqui, né,
brincadeiras à parte, você já tem lá um robô na tua cozinha, que ele analisa, ele ajusta a receita, vê se tá fofinho, não tá, ainda dá feedback. Daqui a pouco até o forno dá sugestão. Então, só para mostrar para vocês, eu saio lá de um nível mais caótico até o nível que eu tenho um controle total do processo. Próximo ato. Então, como eu falei, o nível 1, você não tem processos definidos ou padronizados. Ou seja, o sucesso da tua entrega depende do profissional, depende do indivíduo. Ou seja, só isso já faz com que você passe a ter um resultado inconsistente. Porque se eu, vamos pegar aqui uma solução, eu posso estar num bom dia e ter um resultado, no outro eu posso estar no meu mau dia, tem um resultado diferente. Por quê? Porque não está ali, não é um processo, depende de você. Então, os testes já não são formalizados, como eu disse, vai depender do esforço individual. As falhas geralmente são descobertas em produção, e por não ter esse processo estruturado, vocês conseguem imaginar as dores de cabeça. Então imagina lá você fazendo uma entrega numa sexta-feira, mandando para produção e rezando para que tudo dê certo. Então, por isso que muitas vezes a gente diz que o nível 1 ele é um nível caótico, né? Próximo, por favor. E aqui, até digo para vocês, podem refletir se em algum momento vocês não ouviram essa frase ou vocês disseram algumas dessas frases no seu dia a dia ali, seja de dev, seja de QA. Alguns comportamentos típicos de nível 1. Testei tudo. E aí, como é que tá a entrega? Não, testei tudo. E a gente sabe que não é bem assim. Esse testei tudo mostra o quê? Não teve ali critério, talvez a cobertura é insuficiente, porque o que é esse testei tudo? Outra questão, para quem é ali do dev, que é tô com erro aleatório. Quando você fala assim, tô com erro aleatório, e aí? O que é isso? É falta de investigação? É uma documentação que não está adequada ou é uma documentação realmente com problemas? Falta de clareza técnica. É aquela, não passou no teste, mas não passou o quê? O que não passou? Por que você está me dizendo isso? Ou seja, você está dizendo ali, mas qual era o resultado que você esperava? O que você obteve? Testes limitados a cenários positivos. Nós vamos falar um pouco à frente disso. É normal no nível 1 você só fazer o caminho que a gente diz lá, o caminho feliz. Mas isso é sério, porque você sabe que o teu cliente pode ter situações ali que ele não vai seguir o caminho que você disse para ele. Clica em A, depois clica em B e clica em C. Do cliente, já que ele mandou eu clicar em A, B, C, eu vou clicar em B primeiro para ver o que acontece. E aí? Você não pensou nesse cenário negativo. Então, esse é outro ponto. Próximo, por favor. E aqui, um pouquinho das dores reais. Se você está com um time no nível 1, com certeza você teve, né? Você teve ou terá algumas dores. E nós estamos aqui para ajudar a diminuir essas dores. Impacto de retrabalho. Veja, se você encontra uma falha, como a gente falou lá, uma falha num determinado momento que você diz, testei tudo e apareceu lá, deu um erro. Mas que erro? Um erro. Você vai acabar tendo que fazer o quê? Você vai ter um trabalho ambíguo. Isso vai reduzir produtividade. Muitas vezes, como não houve clareza, você vai fazer uma entrega e vai ter que fazer novamente. Outra dor. Bugs que não são reproduzidos. Por quê? Porque se você fala assim, eu estava mexendo na aplicação,
né, tô até usando aqui uma situação prática. Você está lá, eu estava trabalhando na aplicação e eu tive um bug. Mas eu não consegui mais. E aí, qual é o problema disso? Porque uma vez você não consegue reproduzir, isso é um problema. QA como gargalo, ou seja, o QA fica no final e isso impacta todo o teu ciclo de entrega. E, por consequência, releases inseguros. Se você sabe que tem essas dores e você não tem ali um processo para tratá-las, isso é muito sério. Como que você vai fazer para mitigar isso? Próximo, por favor. Se você pudesse colocar ali algumas palavras, quais seriam as suas dores? Não sei qual seria a dor que você poderia ter, né, baseado ali no que nós falamos, né? Qual seria essa tua dor? Deixa ali uns segundinhos, Otto, daí a gente já segue. Ok, se quiser já compartilhar ali a tela para ver se apareceu ali alguma sim, já vou resposta. Colocar aqui. Uhum. Deixa eu já pegar aqui, cadê? Deixa eu puxar aqui que eu tô na tela do lado. Só um segundinho. Deixa eu compartilhar novamente. Já está na tela aí. Opa. Como nós falamos, acho que essa é a grande dor, que é justamente retrabalho. Acho que isso, e aí eu digo, né, em qualquer nível, na verdade, sair do caminho feliz, sem dúvida, né? Esse sair até essa questão de sair do caminho feliz, eu sei que é uma dor, porque muitas vezes você não tem nem tempo, não tem nem tempo, às vezes, para fazer isso. Mas eu digo, não precisa ser algo muito extensível, mas tenta pensar ali no cerne da tua entrega. Você está lá fazendo 10, 15 testes positivos, tenta pensar ali um pouquinho diferente, o que poderia dar errado naquela tua entrega ali, se o cliente sair um pouquinho do caminho, o que poderia acontecer? Porque, novamente, eu sei que não é difícil, né? Eu sei que é difícil, mas é importante. Otto, podemos seguir para o próximo. O que fazer para mudar, né? Então a gente está falando assim, já sabemos, né, o que é o nível 1, as dores, mas o que fazer para sair desse nível, que eu acho que é o importante. Você primeiro vai ter que sair, você vai ter que ter uma transição dessa atuação reativa para preventiva. Ou seja, o QA, ele para de encontrar falhas lá no final, mas ele começa a trabalhar na prevenção. E quando eu falo na prevenção, é você, às vezes, numa reunião lá, inicial, lá no teu projeto, o QA está conversando, novamente, eu sei que no nível 1, muitas vezes você não tem lá uma equipe dedicada, mas só falar, nossa entrega é sobre isso, eu vou testar isso, eu penso que isso é importante, isso já vai ajudar quem está desenvolvendo a começar a ter essa mentalidade de prevenção. Ter um foco numa análise crítica. Então você começa a sair de uma execução simplesmente, mas você começa a pensar em como você pode fazer com que o teu teste reduza riscos. É uma mudança, realmente, é uma mudança de mentalidade que vai acontecendo. Você passa a ter uma comunicação técnica padronizada. Lembra aquela questão que eu falei lá? Tem um bug aleatório. Tá, mas você tem alguma documentação que pelo menos te oriente a ter algo organizado? Não tem. Então aqui começa a ter já um ponto. No momento que você começa a ter uma documentação, e veja, não estou falando aqui de ferramentas, não sei se vocês perceberam. Eu não falei aqui, você precisa ter ferramenta A, B, C, não. Pode ser lá no teu bloco de notas, um Word, um Excel. Mas você passa a ter padronização. E, óbvio, aquela mudança da cultura ali, né, que eu comentei na equipe, lá no início, de ser dono, levantar a mão, pedir ajuda. Por quê? Aí você passa a ter aquela cultura compartilhada que eu comentei lá no início. Por favor, próximo. Aqui, os pilares técnicos. Então, o que eu preciso ter
lá no meu início, lá no meu nível 1, que eu já vou ter grandes ganhos. Você ter checklists. Então você vai ter lá o desenvolvimento de um produto, uma funcionalidade implementada, cria lá um checklist. Objetivo, o que é para fazer aquela feature, o que o cliente espera daquela feature, o que eu vou testar. Você já começa a ter ali você já começa a ter alguns requisitos mínimos para trabalhar naquele teu requisito. E também, para o QA também já consegue olhar ali, opa, ó, o QA tem que ser chamado para pelo menos nos dizer o que ele está pensando aqui em testar. Você já passa a ter alguns casos de teste versionado. Novamente, não estou falando aqui de ferramenta. Você pode ter lá um Excelzinho lá com o teu teste, versão 1, teve uma melhoria, opa, cria lá, versão 2. Um template padrão para bugs. Esse aqui nós vamos aprofundar um pouco mais, porque isso aqui é essencial para o sucesso de uma entrega, e isso auxilia tanto dev quanto o time de QA. Você ter critérios para dizer que algo está validado. Então você vai ter critério, ó, recebo a minha entrega, eu sigo esse processo de testes e libero a minha entrega. Então, próximo, por favor. E aqui, eu gostaria de chamar a atenção para esse slide. Pequenas mudanças com grande impacto. Novamente, você ter um checklist, você ter um template para bug, testes negativos. Aqui, volto a insistir. Eu sei que testes negativos, muitas vezes, você não tem ali recursos, seja de tempo, seja de ferramentas, mas tenta ali no teu plano pensar em algumas situações inesperadas. Porque aqui um problema muito sério, porque se você pega lá um bug, porque você só fez caminho feliz, você não faz lá um teste negativo que pode quebrar a tua solução, isso é muito sério. Questão de evidências mínimas, isso é importante. Você, ao longo ali do teu processo de teste, você criar uma metodologia de ter evidências para aquilo que você está fazendo. Seja gravando uma tela durante um teste, seja garantindo ali, como a gente falou, o template de um bug. Você ter evidências para auxiliar, novamente, todo o teu time. Todo o teu processo, ele melhora no momento que você passa a ter essas evidências. Próximo. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção, porque como nós estamos falando aqui, é objetivo, né? Nós estamos falando de qualidade, né? Aquela questão do bug ruim versus um bug bom. Aqui na questão, né, descrita por QA. Quando você faz lá, você vai lá e registra um bug de forma vaga, é uma questão, né, um resultado até óbvio. Você vai dificultar muito quem tem que resolver o que ele precisa saber, o que ele tem que fazer, o que exatamente aconteceu, tá? E aí vem a questão, bug, claro, você saber as condições daquele bug, como você fez, o que você fez, porque tendo clareza, você consegue ter repetição, e isso vai ajudar na resolução. Próximo ato. Aqui a questão de um template técnico. Então, alguns pontos que você tem que se preocupar na hora de pensar em um bug. Eu vou passar aqui pela parte teórica, mas vamos para a prática, que é o mais importante. Mas o que você tem que ter? Inclusive, né, ó, esse material vai ser disponibilizado, né? Então, fiquem tranquilos que... Exatamente, pessoal. Eu até já tinha pedido ali para quem está aqui conosco dar um oi aqui nos comentários, no chat, para que além depois da gente poder disponibilizar o material, a gente também disponibilizar o certificado do pessoal que participou aqui conosco, ok? Ok, obrigado, Otto. Então, você ter um título objetivo, você ter o
daquele teste, você deixar claramente a severidade, a prioridade, e aqui eu preciso colocar um ponto importante. Isso gera muita dúvida, severidade e prioridade. Severidade, entendam como uma questão técnica, impacto técnico. Prioridade está relacionado a negócio. O que eu quero dizer com isso? Cria aí na tua cabeça o logo aí de uma empresa famosa, seja lá, um exemplo, Coca, McDonald's. Você vai fazer uma entrega e você simplesmente mudou a cor do logo do McDonald's. Daí o desenvolvedor diz, mas é só uma cor, é só trocar a cor. Mas vocês concordam que a cara do McDonald's é aquela cor. Então, a severidade é baixíssima. É baixíssima. Mas imagine, né? Agora imagine a prioridade disso. É urgente. Meu, eu tô com o logo da empresa errado. Só para vocês entenderem um pouco essa distinção. E evidências. Você ter evidências daquilo que você está falando que aconteceu no bug. Otto, podemos ir para o próximo, por favor? Então, pode, por gentileza, o próximo. Opa. Desculpe, eu falei próximo, erro meu. É a apresentação da demonstração, desculpe. Então, aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, só um exemplo, de uma, né, onde eu tenho um bug incompleto. Eu digo lá, o login não funciona. Descrição, não consigo acessar a plataforma. Passos, tentei entrar e não foi. Resultado, aparece um erro. Esperado, era para entrar. Eu estou exagerando, óbvio. Mas aqui a questão é, você não consegue ter um detalhamento. Você simplesmente sabe que o login não funcionou, mas você não tem detalhamento. Por gentileza, próximo ato. Agora aqui, no momento que eu digo lá, o usuário não consegue autenticar. Opa, eu já começo a dar detalhes, então eu vou colocar uma descrição, o ambiente, os passos para reproduzir aquele bug, você já tem um detalhamento. Próximo, por gentileza. E aí, você vai ter o resultado obtido e o resultado esperado, e aqui, muito importante, quando você diz o resultado que você está tendo e o que você esperava, isso é muito importante para o desenvolvedor. Por quê? Porque aqui ele vai saber, peraí, o que o meu usuário aqui, o que o QA estava esperando, não é isso que a aplicação deveria fazer. Opa, ele vai conseguir realinhar melhor com você, com o PO. Você realmente faz com que o time consiga trabalhar para resolver aquela situação. Questão das evidências, a frequência. Aí você vai dizer, olha, todas as vezes esse bug acontece. Aquela questão que eu falei, severidade, prioridade. Porque isso também vai dizer pro desenvolvedor, olha, tá parando toda uma aplicação. A prioridade alta, poxa, porque essa é a aplicação núcleo do meu cliente, não pode quebrar nunca. Porque eu posso até ter um bug de severidade alta, mas prioridade baixa. Ele pode até estar gerando um problema muito sério, mas numa funcionalidade que o cliente não usa naquele momento, então ele pode esperar para corrigir. Tá? Então, e as informações complementares. Então, só isso aqui já vai conseguir te dar muito retorno. Podemos voltar rapidinho ali na anterior, na outra apresentação? Isso, pode avançar, por favor? Aqui nós chegamos na parte do papel da IA em teste. Nós chegamos aqui na parte da IA como copiloto do QA. Então, o que nós vamos mostrar agora na sequência é justamente essa prática onde a IA ela vem para te ajudar, seja gerando teste automático. Lembra dos testes negativos? A IA pode ser aquele parceiro para te dar sugestões daqueles testes negativos, para te tirar daquele teu caminho feliz. Padronização e revisão de bugs. E isso vai otimizar teu tempo. Por quê? A IA ela não vem aqui para tirar todo o QA, muito pelo contrário, ela vem para ajudar o QA, otimizar tempo para que ele possa olhar ali novas features,
analisar novos testes, ou seja, fazer um aprofundamento, talvez, lá de uma entrega. Então, esse é o ponto. Então, por isso que eu digo, é o IA como copiloto, tá? Podemos ir agora para demonstração. Aqui, nós vamos começar aqui. Primeira questão, geração de teste com IA. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou abrir aqui, ó, eu vou abrir o chat GPT, vou compartilhar aqui, tá, ó. Beleza, compartilha a tela aí, Maurício. Só um segundinho. Eu só... Então, vamos lá. Então, deixa eu compartilhar aqui, só um segundinho. Depois eu vou mandar ali, tá? Vocês vão receber essa demonstração ali, né? Então, só um segundo. Tô aqui. Vocês... Otto, para mim não tá... Eu só tô aqui porque eu tô com duas telas. Ah, perfeito. Já apareceu agora, aí. Perfeito. Então, eu vou ficar um pouquinho de lado porque eu vou estar olhando aqui na tela e saindo aqui para vocês, tá? Só para eu poder... Então, aqui, eu vou fazer uma brincadeira. Isso aqui é prático. Veja, eu estou colocando aqui o chat GPT, mas isso aqui você poderia estar usando qualquer ferramenta de IA, tá? Qualquer uma. Veja, um cuidado também, acho que isso aqui não é tema para essa apresentação, acho que isso é para uma outra apresentação. Eu só vou chamar atenção, claro, vocês vão perceber que o que eu estou compartilhando aqui são frases genéricas. Por que eu estou falando sobre isso? Para não compartilhar, às vezes, dados sensíveis, tá, né, Otto? Isso a gente fala muito, né? Sempre tomar esse cuidado. Então, você pode fazer isso, você pode fazer uma pergunta genérica sem passar dados para a IA. Mesmo aqui na IA grátis. Você pega aquela resposta e olha a tua realidade e ajusta, sem precisar ali, às vezes, passar algo. Então, eu vou fazer aqui rapidinho. Então, um prompt. Então, só um segundo. Ó. Veja, voltando lá no login. Olha esse prompt. Me ajuda a testar uma tela de login. Aí ela vai te responder. Ó. Aqui, ó. Ela vai te responder. Opa. Viu, pessoal? Pessoal, viu o que acontece? A pessoa vai tendo uma certa idade, eu tentando rolar a tela da apresentação, tá? Desculpe. Então, aqui, ó. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar checklist. Veja, foi uma pergunta simples. Isso já pode te ajudar muito, mesmo numa pergunta simples. Lembra aquilo que a gente comentou ali, às vezes uma pequena mudança já vai te ajudar muito. E veja, olha aqui, ele está te falando de checklist, os tipos de teste. Mas olha agora, eu vou fazer um prompt que é essa a ideia. Eu vou colocar aqui uma modificação. Eu vou colocar aqui um prompt um pouquinho mais completo e vocês vão perceber a diferença. Tá? Vocês vão perceber aqui, ó. Eu mandei ali o prompt. E o prompt que eu mandei, eu vou ler aqui porque eu sei que tá pequeno, mas o prompt que eu mandei lá, o primeiro foi bem simples. Nesse aqui, eu delimitei para ele, ó. Você é um QA experiente. Gere casos de testes funcionais, negativos e deboard funcionalidades de login e que os mesmos tragam de forma clara um título, um pré-requisito, passos e resultado esperado. Percebam, olha a diferença. Aqui você já tem um teste. Já tem um teste ali para ser usado. Tá aqui, pré, passo, resultado. E assim por diante, ó. Você vai ter aqui um plano de teste. E qual é a diferença? Em vez de você gastar lá um tempo gigantesco pensando nesses testes, você passa aqui a ser um revisor. Então você vai olhar assim, poxa, esse teste para mim, ó, campos vazios, não se aplica. Opa,
Muito pelo contrário, se aplica. E assim por diante. Você vai, opa, vamos testar com senhas diferentes. E assim sucessivamente. Veja, você já começa a ter aqui um plano estruturado. Então, esse é um dos pontos que eu digo. Uma mudança no prompt, passando um pouquinho mais de informação, você já tem um resultado legal. Otto, podemos ir para o próximo item, por favor, da demonstração mesmo? Para de compartilhar a tela aí, Opa, Maurício. desculpe. Pode ir mais uma que é só para o pessoal, né? Depois poder ter ali, né, o resultado. Perfeito. E aqui, outro aspecto importante numa entrega, que é o seguinte: faz parte do teu processo de QA fazer a entrega. Você tem que avisar o teu gestor, o teu cliente sobre essa entrega. E aqui eu quero mostrar para vocês um exemplo, como se fosse uma entrega aqui de uma versão qualquer, onde você diz, tivemos correções no login, tivemos correções lá no erro da entrada, ajustamos validação e encontramos 2 bugs. É um release? Claro que é. Mas é superficial. Vou compartilhar agora com vocês como seria usar IA para o nosso benefício. Otto, se quiser ir para o próximo slide, daí eu já compartilho. Ó, ok. Então, eu vou fazer ali na prática, só um segundinho. Pode compartilhar a tua tela aí. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou colar ali, daí eu mostro para vocês verem a diferença. Então, veja, aqui eu estou dizendo, você é um QA sênior, trabalhando junto ao time de engenharia, gere um release notes profissional, onde o contexto é funcionalidade do login web, eu tenho correção de bugs e eu realizei 30 testes. Eu preciso que você me dê um descritivo detalhado, causa raiz para problema, impacto e os testes realizados. Só para vocês observarem. Então, olha, ele já começa aqui que dá uma série de subsídios. O ambiente, a data, um resumo executivo, a execução, o detalhamento daqueles bugs. Ele vai levantar aqui um exemplo. Eu não falei qual era a causa, mas ele supôs a causa para os bugs, as correções, o impacto, o risco. E aqui é o ponto que eu queria chamar a atenção novamente. Talvez você diga, tá, mas o meu bug, não, eu nem passei nada do bug. Não, é esse o ponto, para que daí você que conhece o produto, a situação, em vez de você estar escrevendo lá um relatório enorme, você tem aqui a IA te chamando a atenção do que tem que ter. Você vai lá, corrige e você vai ter lá um release note pronto para uma entrega. Ok? Otto, vou parar de compartilhar e podemos ir para a próxima demonstração. Aqui é revisando um bug com IA. Então, veja, você lembra lá que a gente falou o quão é importante você registrar um bug de uma forma bem estruturada, mas você pode dizer assim, poxa, mas eu não tenho tempo aqui. Como que eu poderia fazer isso? Você pode novamente usar a IA para dizer para ela. Então, você vai dizer novamente, ó, pensa como um QA sênior e revisa para mim um bug. Eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês aqui na prática a gente revisando um bug. Vou novamente, tá? Ó, pegando a tela ali um momentinho. Só um segundo.
Então, aqui eu oriento o meu, né, eu oriento a minha IA para que ela pense como um QA sênior e digo para ela, ó, revise esse bug para mim usando as melhores práticas. O que eu quero que você melhore nesse meu bug? Veja, que eu estou dizendo para ela, eu já sei que o meu bug não está 100%, eu quero que ela melhore. Título, descrição, passos, resultado esperado, clareza técnica, linguagem profissional. E digo para ela, ó, o bug que você tem que revisar é esse aqui, ó. Não dá para logar. Descrição, tentei logar e não acessou. Acho que, acho que está com um problema e eu não sei o que é. Não importa. Você vai fazer ali a tua descrição do que você tinha lá novamente, aquele pequeno texto lá que você tinha, vamos lá, chamado de um bug ruim. Você passa aqui para IA e você vai perceber novamente. Quando ela terminar essa revisão, ó, ela já gerou um título, uma descrição, ambiente, passos para reproduzir, resultado atual, resultado esperado, o impacto. Vejam, todas essas informações você pode estar se perguntando, tá, mas em momento algum eu falei qual que era o resultado que eu queria. Esse é o ponto. Ela vai fazer você pensar, você vai pegar esse texto, ah, não, não, esse resultado atual, não, é verdade, isso aqui me atende. Opa, ah não, isso aqui que saiu não me atende. Opa, deletei. Você estrutura o teu bug. Olha o tempo que você vai economizar, porque você vai estar fazendo essa revisão, e você, sem dúvida, vai mandar para o teu time um bug melhor, um bug mais bem escrito. Otto, vou parar aqui o compartilhamento. Podemos continuar. Agora podemos voltar para isso. A3 fizemos, A4. Aqui, eu gostaria, né, de compartilhar. Já vou compartilhando aqui a tela, tá, Otto? Só um segundinho. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu liberar aqui no celular também. Só um segundo. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu só ir lá para a tela. Deixa eu liberar aqui. Deixa eu ver se ele já liberou. Deixa eu ver se que eu tô já tá na tela aqui, Maurício. Ah, beleza. Aqui. Só dar alguns segundinhos que daí é. O pessoal já respondeu aqui, ó. Template para bug. Não, gerar casos de teste com IA, ó, que apareceu aí, ó. Eu até digo como que é, vou compartilhar minha experiência. Como que é, sem dúvida, você usar aí a praça geração, ela é importante e ela agiliza muito o processo, especial áreas que você não testa. No sentido aqui, né? Por exemplo, lembra lá da questão do caminho feliz. Então você resolve, vou testar aqui segurança. Às vezes é uma área que você não domina, né? É uma área que você não domina. Então quando você vai lá na IA e diz, olha, tem uma aplicação de login web, preciso que você haja como um QA sênior e me faça uma proposta de 10 testes em segurança, 7 positivos e 3 negativos. Com certeza ela já vai te dar ali uma ideia, vai te ajudar. Tá? Então, acho que é importante esse uso, não ter medo, tá? Eu até digo, não ter medo ali do uso. Otto, se quiser, podemos ir para o próximo. Deixa eu parar, desculpa, eu esqueço. Então, novamente. Então, o que realmente faz a gente sair do nível 1? Então, reforçando. Essa clareza de comunicação que a gente falou, a reprodutibilidade dos processos. Então, você ter templates, novamente, seja lá teu arquivinho Excel organizado, onde todo mundo
tapar o que está acontecendo, você ter padronização nas entregas. Quando eu digo padronização poxa, você vai ter lá um documento de um release notes, os bugs têm que estar com os status corrigidos. Isso ajuda. Ter um pensamento crítico com relação às tuas entregas aliado à IA. Então é essa questão que nós mostramos aqui. Poxa, fiz todos os testes que eu deveria, os testes negativos, faltou, opa, não fiz nada, quais os riscos se acontecer algo? Então, isso é importante. Próximo ato, por favor. E agora a evolução para o nível 2. Então, aqui nós estamos falando hoje, eu estou no nível 1, vou colocar processo, mas eu quero algo mais. Esse algo mais é chegar no nível 2. Para isso, é quando você tiver com as suas práticas consolidadas. Quer dizer, isso passa no sangue ali das pessoas, então ele já sabe, poxa, eu tenho que usar o template de bug, eu tenho que usar um release notes, os templates são conhecidos, eu já posso ter uma medição da minha qualidade. Olha, nesse release tivemos 5 bugs, no próximo tivemos 2, opa, o terceiro release resolvemos todos. Disciplina e alinhamento de time. Quer dizer, no momento que o time começa a trabalhar junto, ou novamente, QA conversa com dev, dev conversa com QA, pede ajuda, propõe ajuda, a melhoria contínua ela começa a ser até algo natural. Porque quando você vê ali uma situação, você já vai falar. E você vai ver ali uma situação, poxa, pessoal, isso aqui a gente tem que tomar cuidado porque pode nos gerar um problema. E quando você percebe, isso já está no teu sangue e isso, sem dúvida, vai te ajudar lá no nível 2. Otto, por gentileza, próxima. Aqui, né, eu vou abrir aqui um espaço para perguntas, tá? Então, se tiverem ali alguma coisa, pode mandar ali no chat. Não sei se tem alguma aqui no chat, aqui ainda não veio. Tem uma pergunta. Se a gente não tiver nenhuma pergunta, podemos seguir aqui, Maurício. O pessoal pode mandar depois. Claro. Sinta-se à vontade, até porque tem os nossos contatos, né? Quando você estiver, às vezes, tá lá assistindo, revisando, sinta-se à vontade, tá? A gente está aqui na Truework para ajudar. Vamos lá. Otto, por gentileza, ali o próximo. E aqui, né? Se puderem, aqui é só novamente, né? O que você leva ali, né? Espero que tenha ajudado ali nessa, as dicas, né? Ajudem ali no dia a dia, né? Então, deixar ali uns segundinhos, Otto. Ok. Desculpe, acabei. Ai, Você não compartilhou ainda aqui. me desculpa. Vamos lá. Olha, organizar os bugs. Sem dúvida. Acho que para quem é QA, né? Que é o nosso dia a dia aqui agora falando como QA, né? A gente conseguir organizar ali uma entrega, conseguir se explicar, né? Para que o desenvolvedor novamente receba um bug bem escrito e ele possa atuar ali, né? De uma forma mais assertiva. Porque é algo, né? Quem trabalha com QA sabe, né? É aquela situação, você abre um bug, corrige o bug, aquilo que você esperava ser corrigido não foi corrigido, e muitas vezes é porque você, quando abriu o bug, não foi claro para que isso acontecesse. Né? Então, sem dúvida, tomar esse cuidado é muito importante. Okay? Otto, podemos... Só isso, vamos indo para o final lá, Maurício, se você puder só parar de compartilhar. Opa. Aí.
E aqui uma mensagem final que eu gostaria de trazer, que aqui, né, roubartilhei as palavras do Sam Altman, né, e adaptei, né, a IA não substitui o QA, mas o QA que usa a IA vai substituir o que não usa. E acho que ficou claro ali nesse né, eu vou dizer ali nessa pequena demonstração que a gente fez ali, né, nesses casos. Porque você imagine, você tem que fazer um release notes. E você gasta lá um dia ou dois porque você não quer usar IA por algum motivo, e você tem alguém que use e consegue fazer um relatório em 2, 3 horas. Um bug que você consegue escrever melhor, um plano de teste que você poderia levar ali horas ou dias, você consegue ter uma visão rápida. Porque, novamente, não é que você vai delegar para IA, eu não estou dizendo isso, não é que você vai delegar para IA, ó, monta o meu plano de teste aí e acabou. Não, você está dizendo para ela, ó, me mostra os testes, porque, novamente, nós somos humanos e nós podemos falhar, e eu posso estar esquecendo de uma área de teste que a IA me disse. E ela vai dizer assim, poxa, para isso aqui você não pensou em performance. Veja a diferença. Aí ela vai me ajudar. E aquele que não usou, talvez não faça esse teste. E esse é o ponto. Então, não substitui, mas com certeza vai ser mais um braço para ajudar. Beleza, pessoal? Então, essa Perfeito. mensagem, né, Eu que eu acho que tem gostaria. um ponto importante, né? A gente fala também, quem sabe seja a nossa terceira parte da jornada, que é quando a gente tem agentes e estruturas de plataforma para automação de testes com a IA. Né? Exatamente. Isso pode ser um próximo tema, porque a gente confunde, às vezes, o que a IA vai fazer com o que uma automação de testes já pode fazer, né, Maurício? Perfeito. Perfeito. Separar o que é automatizado, aquilo que a IA pode vir trazer. Eu acho que foi muito legal o que o Maurício trouxe aqui, com uma visão usando IAs simples, generativas de mercado, o que você já pode aprimorar dentro do teu trabalho, como Quality Assurance, né, melhorar resultados, padronização e tudo mais. Porém, até isso é uma das coisas que a Truework vem desenvolvendo, a gente, para que você consiga também ter uma automação daqueles processos de QA que podem ser substituídos para que, como você bem trouxe aqui na tua fala e na tua aula de hoje, Maurício, para que o QA seja cada vez mais estratégico e menos braço, mais Exatamente. estratégia, né? Menos esforço e mais cérebro, e acho que é esse o papel da IA, nos dar tempo para sermos mais estratégicos, né? E menos operacionais. Né? Perfeito. Bom, maravilha. Pessoal, tem aqui no material que o Maurício preparou, isso é coisa de quem fez mestrado, então é um cara preparado, já tem todas as referências bibliográficas e de onde ele fez esse material todo. Eu, em nome de todo o time da Truework, e agradeço mais uma vez todos que puderam estar conosco até agora. Já adianto aqui, no final de março, nós temos um webinar com o Luiz Natal, da Nuvem Shop, vai ser um papo bem legal, falando sobre os desafios, né, de crescimento de plataformas de e-commerce. Então, a gente vem com outro tema também bem relevante para todo mundo que é da área de desenvolvimento, de programação, e é uma área muito ativa e que tem grandes desafios e muito rápidos, né? Porque no e-commerce tudo é muito rápido. Já fica aqui o nosso convite. Muito obrigado, Maurício, mais uma vez, obrigado, cara, pela tua parceria e pela aula aí, e até a próxima. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Brigadão. Abraço e até a próxima. Abraço, excelente noite a todos aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, Maurício.